Voltamos aí em derivada e vamos trabalhar com a regra da cadeia, né? Que na verdade é a derivada de uma função composta, ok? Então, seja f de A em B uma função dada pela lei y igual a f de x, e seja g de B em C uma função dada pela lei z de g em y. O que a gente tem que atentar que aqui, ó, B, o contradomínio da função f, é o domínio, aqui, ó, B é o domínio da função g. Isso implica que essas funções estão numa composição, e a composição está aqui, f de A em C, dada pela lei f de x, botei o f maiúsculo, de g de f de x, quer dizer, eu tenho uma função composta, então essa função f é uma função composta. A derivada da cadeia, a regra da cadeia, né, é a derivada da função composta, que está aqui, ó, a regrinha. Se eu tenho uma função composta f de x de g de f de x, então a derivada de f de x dessa composta é, eu derivo uma função g, aplico f de x na função e multiplico pela derivada de f de x. Vamos descer aqui um pouquinho, e aqui eu coloquei, vou botar alguns exemplos aqui para a gente entender. Vou fazer esses dois primeiro. Então está aqui, exemplo. Derivar f de x, que é uma função composta, cosseno de 2x. Por que ela é composta? Eu tenho cosseno de x, que é uma função, só que eu tenho, na verdade, um 2x aplicado, né, no arco. Então eu consigo identificar aqui duas funções. É claro que a derivada de cosseno é imediata, mas a derivada de cosseno de 2x não é imediata. Então nós vamos resolver pela regra da cadeia. Primeiro nós vamos identificar essas duas funções. Uma está aqui, ó, 2x, que eu vou colocar aqui, ó, y igual a f de x igual a 2x. E a outra é o cosseno, né, que a gente chama na matemática lá de cosseno de x, mas pode ser cosseno de A, cosseno de B. No caso aqui a gente vai chamar de y. Cosseno de y, que é a g de y. Então, y igual a 2x, z igual a cosseno de y, né? Lembrando aqui, ó, a gente tem essa regra para fazer a regra da cadeia, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar, né, g e tenho que derivar f. Tá aqui, f e g. Derivando f, y', eu vou ter derivada de 2x, 2. G de y eu chamei de cosseno de y, né? Coloquei essa variável y para me auxiliar. Não posso usar x de novo, ok? Cosseno de y, derivando ele, vai dar o quê? Menos seno de y. Está aqui, ó. Ok? Então derivei as duas. Tá. Vou voltar para cá e vou juntar isso aqui, nesse produto aqui, ok? Então eu tenho g' de y vezes f' de x, ok? Aqui já está aqui em cima, podia ter feito direto, esse método aqui é só para vocês que estão no início entenderem melhor a regra da cadeia. Então ficou menos seno de y, que é a g' de y, vezes 2, quem é 2? f' de x, ok? É claro que esse y foi só uma variável auxiliar, eu vou substituir ele. Quem é y? Está lá em cima. Y era aquela função 2x que está aqui, ó, no lugar do arco do cosseno. Só substituir aqui 2x, né? Colocar em ordem, botar o 2 para frente aqui, seno de 2x, né? Ficou negativo porque era a derivada de cosseno de y. Então, resposta, menos 2 seno de 2x. Então, qual é o que você tem que iniciar fazendo? É identificar essa composição de funções. Quem é g, né? E quem é f. Pensa assim, sempre f está sendo aplicada a g. Então, quem está sendo aplicada a cosseno? 2x. Então, 2x é f. E cosseno vai executar, né, vai calcular o cosseno de 2x. Então, é a g. Tá ok? Então, essa que é o que vocês têm que identificar. Vamos para a segunda aqui, ó. Eu tenho derivada de f de x igual a seno ao cubo de x. Ok? Tá. Se eu olhar assim, pensar assim, Marcelo, qual então seria a f de x, a que está sendo aplicada, né? Vocês concordam que eu tenho um seno de x ao cubo
Concordam? Então posso falar que todo esse elemento elevado ao cubo posso dar um apelido para ele, dei aqui, ó, y ao cubo. Já pode ter saído em minúsculo, mas finge que é minúsculo. Y ao cubo. Não é isso? E esse y ao cubo, né, tem algo sendo aplicado dentro dele. Quem é? O seno de x, é o f de x. Vocês concordam, então? Que na potência, nesse caso aqui da potência, eu tenho um seno de x elevado ao cubo, né? Então, seno de x eu vou chamar de f de x, é a função que está sendo aplicada. E tem uma função maior, que é a função que eleva ao cubo, né? Eu chamei de y elevado ao cubo. Então, o y é a variável auxiliar. Tá bom? Vindo para cá é só derivar. Derivando seno de x, eu tenho cosseno de x, está aqui. E derivando y ao cubo, 3 já vem aqui para frente, 3 menos 1 vai dar 2, 3y ao quadrado. Pronto. Só juntar. Só juntar na regrinha lá, olha. G' de f de x vezes f' de x. Então, fazendo bem devagar, está aqui, ó. Né? Quem é g? 3y ao quadrado. Vezes o f' de x, cosseno de x. Ah, não acabou porque eu estou com duas variáveis. O y é uma variável auxiliar, então eu vou substituir. Por quem? Para quem eu identifiquei como y. Está lá em cima, seno de x. Então vai ficar 3 seno de x ao quadrado, né? No lugar de y coloquei seno de x, elevou ao quadrado, vezes cosseno de x. E está aqui a derivada, então, de seno de x ao cubo. Ok? Vamos para um terceiro exemplo. Depois vou deixar atividade para vocês. Aqui eu tenho uma função composta de e elevado a 7x ao quadrado menos 2x. Quem que seria a função inicial? Seria e elevado a x. Quando eu coloco essa expressão no lugar do expoente de e, é porque essa função aqui vai ser o quê? Vai ser uma função, né, de y, não é isso? Então, 7x ao quadrado menos 2x, ó, ela está no lugar de uma potência de e, ok? Tá, então, eu chamei aqui y de 7x ao quadrado menos 2x. Então, e quem vai ser a outra função? É elevado a uma letra. A gente está usando desde o início y, está aqui, ó. É elevado a y como função, né, g. E y é a variável auxiliar, no final a gente troca ela. Vou derivar aqui, 2 vezes 7, 14, 2 menos 1, 14x. E aqui vou derivar, o x vai ficar, ele expoente 0, vai dar 1, que vai ficar menos 2. Então, 14x menos 2, ok? A derivada de EY é o próprio EY, né? A derivada da exponencial I, do Ezinha, é o próprio EY, ok? Ok. Vamos montar, então. EY vezes, né? Não é isso? F', 14x menos 2. Ah, mas, de novo, estou com as duas variáveis. Não posso, eu quero sempre variável em relação a x. Lembrando que aqui, ó, composta, ó, em relação a x. Vou substituir no lugar de y, eu vou por quem? Eu vou pôr y, está lá em cima. 7x ao quadrado menos 2x. Ok? E aí, faço a substituição aqui, ó. 14x menos 2 trouxe para frente, é elevado a 7x ao quadrado menos 2x, que era a expressão de f de x. Bacana? Então, fiz 3 modelinhos aí. Dá uma olhadinha, tentem fazer sozinhos. E vou deixar umas atividades. Vou deixar 6 atividades. A última atividade, que é a f, ela é seno elevado ao cubo, né? Seno de 3x elevado ao cubo. Ela vai me dar três funções, né? Ao mesmo tempo que o seno está elevado ao cubo, o arco está sendo multiplicado por 3. Então, tem uma composição de 3 funções, né? Vamos identificar? Eu tenho a função seno de x, eu tenho a função seno de x ao cubo, né? Vamos mudar a letra para não ficar tudo x. Seno de a, eu tenho a função seno de a ao cubo e tenho a função 3a, né? Só para vocês terem uma ideia, fugir um pouco do x. Mas eu consigo ver três funções aqui, né? Voltando para os exemplos aqui, ó. Aqui eu vi uma função que eu só tinha multiplicação do arco, e aqui eu tinha outra composição que eu tinha a potência do seno.
Nessa aqui eu juntei as duas. Ó. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho a multiplicação do arco, eu tenho a potência do seno. Tá? Então tem três composições ali, três funções, né? Composição de três funções. O que eu vou fazer? Vou ter aqui uma observação para depois, quando vocês estiverem estudando sozinhos. Nota-se que f de x é igual a h de g de f de x. Três funções. Isto é, f é a composta de três funções. Como a regra da composta pode ser generalizada para a composta de n funções, vem. Então, está aqui. Ó. Nada mais que eu vou ter a derivada de f de x, a derivada de y, que é uma variável auxiliar, e a derivada de z, que é outra variável auxiliar. No final tem que substituir tudo para x, tá, gente? Então vamos começar. Olhando para cá, potência, né? E o 3x, eu estou vendo que o 3x é a primeira função que eu identifico, é a que está mais interna, seria a f, né? Porque ela está sendo elevada ao cubo. O seno está sendo elevado ao cubo, ela está sendo aplicada ao seno, que seria a segunda, e está sendo elevado ao cubo, seria a terceira. Não é isso? Então, ó, f de x igual a 3x. Tá? Então fica seno de 3x. Não é isso? Tá, 3x. F de x. Quando eu aplico seno de 3x, está aqui, seno de y, cria a variável auxiliar. E a terceira função é seno de y, que seria seno de 3x, elevado ao cubo. Seria a terceira função. E z seria a segunda variável auxiliar. Vou derivar as três. Derivando a primeira, né? f' de x, 3. Derivando seno de y, cosseno de y. E derivando z ao cubo, jogo 3 para frente, multiplicando, 3z, 3 menos 1, 2, 3z2, está aqui. Derivei as três. Vamos juntar as três. Né? Vamos juntar as três. Está aqui, 3z ao quadrado, vezes cosseno de y, vezes 3. Nem pensa muito, já fiz as três derivadas, juntei as três. Só que tem as auxiliares aqui, ó, z e y. Né? O x saiu de 3, porque quando eu derivei 3x ficou 3. Beleza. Z ao quadrado e y. Vamos começar a substituir? Z eu chamei de quem? E y eu chamei de quem? Está lá em cima. Né? Dessa vez eu não escrevi. Mas y eu chamei de 3x. Ah, está aqui, chamei sim. Y eu chamei de 3x. Então, no lugar de y, eu vou colocar 3x. Está aqui, cosseno de 3x. Certo? E z? Z está aqui, ó. Seno de y. Então, no lugar de z, eu vou colocar seno de y. Lembrando, né, que é 3z ao quadrado. Então, 3 seno de y ao quadrado. Aqui já chegou onde eu queria, no x. Ó. Vindo para cá. Né? Vindo para cá. Esse 9 aqui foi desse 3 que multiplicou esse 3 aqui. Tem um 9 aqui. Certo? Repetiu o 9. Seno de y. Quem é y? 3x. Está lá em cima. Ó. 3x. Está aqui. Ó. Então, vou substituir. No lugar de y, seno ao quadrado de 3x. Né? O quadrado era daqui. Ó. Do z, ele vai vir para seno. 3x. E o cosseno de 3x já tinha substituído, porque era cosseno de y, e y está lá em cima, é 3x. Então vai ficar 9 seno ao quadrado de 3x vezes cosseno de 3x. Ok? E aí a gente conseguiu, então, gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos. Se não conseguir, vai olhando o modo que eu fiz. Depois, se você quiser ir mais rápido, não precisa organizar tanto. Mas o bom da organização é que você não se perde. Tem essas três e tem essa aqui que faz a derivada da regra da cadeia com uma composição de três funções. Ok?